ligar ela, talvez você está com ela no celular aí. E hoje nós vamos andar por alguns textos e eu quero dizer que as crianças têm um tempo especial delas aí. Então, vamos com a tia Samanta agora, é isso, pô? As crianças com a tia Samanta, né? Não quer ter você, não? Não, brincadeira. As crianças podem ir com a tia Samanta. Se alguém está com pão guardado em algum lugar, a tia Cris pediu para avisar para ela trazer os pães. Né? Eu estou de dieta do glúten, então. Os meus alguém pode comer aí. E lembra que Jesus já multiplicou 2 vezes. Hoje pode ser a 3ª vez. Queridos, nós vamos ter no final de semana, nosso tema do acampamento é entendendo e vivendo o avivamento, certo? Então, entendendo e vivendo o avivamento é o que nós gostaríamos de tratar. Nessa primeira mensagem, se vocês verem que isso aqui vai cair em mim, vocês me avisam, tá? Vamos te montar? Ah, tá. Então, entendeu? Nós vamos trabalhar primeira mensagem, vai ser entendendo o avivamento. Hoje à noite nós vamos ter um momento mais de clamor, de oração, e vamos falar um pouquinho de salvação ainda. E amanhã de manhã nós vamos falar sobre viver o avivamento. E amanhã de noite no culto nós vamos ver o caminho excelente, né? Que daí o pastor Felipe vai finalizar com a mensagem domingo à noite lá no culto. Então, queridos, a ideia é trabalhar nesse primeiro momento o que é o avivamento. Você já parou para pensar nisso? O que é um avivamento? A gente tem algumas experiências até recentes, né? De um pessoal que começou um culto numa igreja que é dentro de um ginásio, meio que dentro de um ambiente escolar lá. E o culto começou e não parou por mais de semana. 24 horas. O pessoal orando, o pessoal cantando, o pessoal confessando pecados, o pessoal pregando. E aquela igreja passou mais de uma semana, acho que foi 2 ou 3 semanas. Alguém lembra quanto tempo foi o avivamento lá, o recente? Foi 3 semanas, 4 semanas. Mas foi um bom tempo constante. A gente tem uma outra história de um avivamento que aconteceu com os morávios lá, e eles criaram uma torre de oração que ficou 100 anos com orações durante 24 horas ininterruptas naquele lugar. 100 anos com pessoas constantemente orando a Deus naquele local. Né? Então, tem vários movimentos de avivamento. Um dos mais famosos é o da Rua Azusa, que deu origem ao movimento pentecostal. Então, a gente tem muitos movimentos. E o que é um avivamento? De acordo com o dicionário, é um ato de se avivar, ou seja, de se tornar mais vivo, mais ativo, mais intenso, despertado e nítido. Este é um termo bastante usado no âmbito religioso para se referir a um período de renovação espiritual. Também um outro conceito diz que avivamento diz respeito a visitações especiais da presença do Espírito Santo. Os avivamentos do Antigo Testamento trouxeram renovo e obediência em momentos específicos nos quais o povo estava afastado de Deus. E aí a minha ideia hoje, então, é a gente passar por alguns textos da Bíblia, do Antigo Testamento, história que talvez vocês já leram, mas não perceberam que o assunto que estava sendo tratado ali era realmente o assunto avivamento. Então a gente vai juntos para ver algumas histórias. E o texto base dessa meditação que eu queria deixar com vocês é 2 Crônicas 7,14. Vai comigo lá em 2 Crônicas, a gente vai ficar bastante no Antigo Testamento hoje. 2 Crônicas 7,14. Quem achou pode ler bem alto para nós aí. 2 Crônicas 7,14. Muito bem. Esse é um texto, uma promessa, né, que era para o caso do povo passar dificuldade. Essa promessa foi dada a Salomão logo depois que ele constrói o templo do Salomão. Então, à noite, o Senhor se mostra a Salomão e um pouquinho no contexto anterior você vai ver que ele está falando se pragas vierem, se povos quiserem invadir, se acontecer desgraça, né, no meio do povo de vocês, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, povo de Deus, se humilhar, orar e buscar, e se afastar de seus maus caminhos, então o Senhor virá. E aí a gente tem essas palavras, então, humilhação diante de quem? De homens? Não, diante de Deus. Se o meu povo se humilhar diante de Deus, orar a quem? A Deus.
Buscar a presença de quem? A presença de Deus. E se afastar de quê? Do pecado. O Senhor vem. E aí a gente vai ver esse movimento com esses verbos de ação, humilhar, orar, buscar, se afastar, em vários momentos da palavra de Deus. Eu vou esperar para terminar, porque vai ser perigoso para mim aqui. Daqui a pouco a gente desmonta, deita no chão e depois a gente arruma. Já amarraram lá, não? Ainda não? Só deita aí, que daí a gente vai. Não, mas deita, porque até precisa amarrar. Eu estou competindo com vocês, eu vejo a carinha deles. Eles estão mais preocupados se isso vai dar certo. Muito obrigado. Esses são os holds. Você não sabe o que é um hold, é isso. É o pessoal que carrega as coisas do palco. Valeu, gente. Derrubei todo o cenário aqui. Muito bem. Então a gente vai agora entrar no Antigo Testamento e graças a Deus por esse ventinho, né? Porque olha, aqui não sei como é que tá aí. Aqui a brisa tá suave. Tá bem gostosa. Quero ir com vocês visitar duas histórias especificamente, né? Na verdade, três. O rei Ezequias, depois nós vamos falar um pouquinho sobre a reforma do rei Josias e depois nós vamos ver um pouquinho sobre Neemias. E aí, o rei Ezequias, a gente tem a história dele em 2 Crônicas, do 18 ao 20, e também em 2 Reis, do 18 ao 20, e 2 Crônicas, 29 ao 32. E para quem não sabe, a história dos reis se repete no livro de Crônicas, ok? São crônicas dos reis. Então, no Antigo Testamento, as histórias, elas muitas vezes contam algum detalhe que a outra não contou. Então, a história do rei Ezequias está lá. Se você quiser acompanhar comigo, 2 Reis 18, eu vou ler alguns versículos só e vou ir saltando sobre ele. Olha o que Ezequias fez quando ele assumiu o reinado. Vamos lá, contexto de reino, tá? Naquela época, Antigo Testamento, isso é importante você entender contexto, porque quando a gente tira um texto do Antigo Testamento e vai aplicar no Novo, a gente precisa entender que no Antigo Testamento o povo era teocêntrico. O reinado, quem governava o povo era Deus. A lei de Deus era o que regia todas as leis que existiam na época. Então, quando um rei de Israel ou de Judá assumia o reinado, a regra que ele seguia era a regra da palavra de Deus. É bem diferente dos governos de hoje em dia. Tá? Então, a gente não tem esse mesmo tipo de governo do Brasil hoje. Então, a gente não pode exigir que as nações ou que o nosso Brasil viva e cumpra as leis que estão na Bíblia, porque isso seria a mesma coisa que a gente quiser um reinado teocêntrico, né? Onde Deus, é o centro, né? Governa, ok? Então, o nosso reinado, o nosso governo hoje é democrático, é do demo. Ah, não, brincadeira. Ele é democrático, então ele é de compartilhar, é democracia. E a gente vive num país pluralizado, tanto de religião quanto de princípios e valores e tal. Então, isso precisa ficar claro. Naquele contexto, um rei assumia, ele podia mandar matar, mandar soltar, mandar ressuscitar, se ele tivesse, se ele conseguisse. Ele tinha o poder total para fazer o que ele quisesse. E aí Ezequias, então, assume o reinado. E naquela época era assim, ó. E fulano assumiu o reinado e fez o que o Senhor reprova. E o povo sofria. E depois vem outro rei e assumiu o reinado e fez o que o Senhor aprova. E aí o povo crescia. E aí veio outro rei e assumiu e fez o que o Senhor reprova. E aí o povo declinava. E assim era o Antigo Testamento, altos e baixos. O povo, ora era abençoado, porque vivia de acordo com a vontade de Deus, ora estava debaixo da maldição. E aí, por isso, o livro de 2 Crônicas é muito importante. O 2 Crônicas 7, quando a gente pega Salomão é o terceiro rei, né? Me corrija se eu estou errado. Saul, Davi, Salomão. É o terceiro rei. Depois de Salomão, a gente tem o Jeroboão, que é quando o reino se divide. Nós tivemos 3 reis em Israel, com Israel unido. A partir do 4º rei, já divide o povo em Reino do Sul e Reino do Norte. Por que dividir o povo? Porque os filhos já brigaram pelo trono. Porque já deu treta dentro da família real, e já deu estresse, já deu separação, e o povo já se dividiu, e uns levantaram esse rei, foram o povo do Sul, e aí deu o Reino de Judá, e o povo do Norte continuou com o nome de Israel. Né? Um com 10 tribos e outro com 2, se não me falha a memória. Então, isso acontece a partir de Salomão. Só que olha o que Deus falou para Salomão naquela época. Se o meu povo, quando acontecer uma desgraça, quando eles se perderem, quando vier as pragas, quando vier os gafanhotos, quando não tiver, a plantação não estiver boa, tiver tudo errado, porque vocês estão, na verdade, fazendo as coisas erradas. Se o meu povo se humilhar, orar, buscar e se afastar dos seus maus caminhos, eu ouvirei. E virei até eles e o socorrerei. E aí a gente tem isso agora. Então, Ezequias é um desses reis.
que pega o reinado depois, provavelmente, de um rei que estava fazendo tudo errado. Eu não lembro quem era o anterior a ele. Mas segue aí. Verso 4 do capítulo 18. Removeu os altares idólatras. Vamos lá. O povo era o povo de Deus, que atravessou o Mar Vermelho, que teve a terra prometida, que viu sinais e maravilhas, que comeu maná do deserto, que experimentou os maiores milagres que vocês podem imaginar, que a gente nunca sonhou em ver. Esse é o povo que os antepassados deles contavam essas histórias um para o outro. E esse povo fez altares idólatras. Tá, Ezequias assumindo isso, removendo os altares idólatras. Quebrou as colunas sagradas, derrubou os postes sagrados, despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito. Olha só, Moisés lá no deserto fez uma serpente. Não sei se vocês lembram que o povo era picado e tal, tinha que olhar para a serpente para ser curado. Lá no deserto, Moisés fez uma serpente de bronze e o povo tinha essa serpente até aquela época. Os israelitas lhe queimavam incenso. Era chamada de Neustã. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes e nem depois dele. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo, obedeceu aos seus mandamentos. Olha aí, que o Senhor tinha dado a Moisés. E o Senhor estava com ele, era bem-sucedido em tudo que fazia. Rebelou-se contra o rei da Síria e deixou de submeter-se a ele. O povo naquela época já estava escravizado aos reinos pagãos da volta, se submetendo a regras, a leis, adorando os deuses deles, fazendo tudo errado. E Ezequias, então, quebra esse jugo, despedaça isso e vive essas coisas. E aí é só bênção, não tem nenhum problema na vida de Ezequias, de nada. Aí o que acontece? Ele se revolta, se rebela contra o rei da Síria. E aí o que acontece? O rei da Síria vem na porta da casa dele, vem na porta do reino, na porta da cidade, e começa a afrontar, dizendo que eles vão fazer um cerco, vão passar fome, não sei o quê. Ainda o pessoal que está na porta diz, fala na outra língua, porque senão o povo entende, mas é para o povo entender mesmo. Ele está causando um medo no povo da cidade, que naquela época o pessoal vivia em cidades muradas, né? O reino era dentro de uma cidade murada. E aí eles estão causando medo, o povo começa a ficar com medo e tal, e eles dizem, tem algum rei, algum Deus que impediu o exército assírio de invadir? Nós vamos entrar aí, vocês vão se submeter a nós como todos os outros povos. Nenhum Deus pôde livrar ninguém, e o Deus de vocês também não vai livrar. Ezequias volta, clama ao Senhor. E sabe o que acontece? No meio de uma noite, se eu não me engano era o Isaías, que era o profeta da época, no meio da noite, no outro dia de manhã, mais de 15 mil pessoas do exército inimigo simplesmente amanhecem mortas. E o comandante do reino da Síria estremece na base, fica a mula, como diria aqui no interior, vaza, se manda. Deus protege Ezequias. Não que eles não tenham passado dificuldade para viver de acordo com a vontade de Deus, mas ele enfrentou o povo, enfrentou os desafios, enfrentou a religiosidade da época, o paganismo, a idolatria, e pagou o preço por isso. Depois colocou em xeque o reinado dele, quase perdeu o reinado dele, mas Deus o livrou, Deus foi bom com eles, Deus abençoou, e a gente vê a segunda crônica se cumprindo na vida de Ezequias. Então, Ezequias a gente vê que ele se humilhou, orou, buscou e se afastou. Eliminou a idolatria, buscou a presença de Deus e Deus abençoou. O segundo nome que eu gostaria de que nós olhássemos, né, observássemos, é o Josias. O Josias faz uma reforma. A história de Josias está em 2 Reis, do 22 ao 23. Então, você pode ir comigo lá em 2 Reis. Os capítulos, são capítulos. Ele não vai ler tudo porque é bastante texto. Então, do 22 ao 23 vai falar sobre o livro da lei encontrado, no início do capítulo 22. Depois, Josias, no 23, renova a aliança, né? Então, o livro da lei é encontrado e o rei clama a Deus por socorro e perdão. O que acontece? Naquela época não era como agora, que a gente tem as bibliotecas, que a gente tem o Google, né? Que a gente dá um Google nas coisas e encontra tudo que precisa, que a gente consegue levar a Bíblia no aplicativo, que todo mundo tem acesso à palavra de Deus aqui no Brasil, isso é uma maravilha. Naquela época não era assim. Naquela época, no meio da reforma, o povo encontra o livro da lei. Pentateuco, 5 primeiros livros da Bíblia. E aí o povo começa a ler. E o povo leva esse livro para Josias. E aí Josias pede, no versículo 13, vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca do que está escrito nesse livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram às palavras desse livro, nem agiram de acordo com tudo que nele está escrito a nosso respeito. Após consultarem ao Senhor e receber a resposta de Deus, Josias então renova a aliança do povo com o Senhor. Daí a gente vai lá para o capítulo 23 e vê o resultado dessa leitura e desse arrependimento do rei. Naquele contexto, lembrando que se o rei se arrependia,
ele mudava a lei de todo o governo. Então ele meio que obrigava todo mundo dentro do reino dele a obedecer a mesma regra que ele queria seguir. Isso é reinado, diferente da democracia. Sempre lembrando disso. Aí ele segue no versículo 3 ali, e eu vou salteando aí os textos, né? O rei colocou-se junto à coluna real e na presença do Senhor fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor e a obedecer de todo o coração e de toda a alma aos seus mandamentos, confirmando assim as palavras da aliança escritas naquele livro. Então, todo o povo se comprometeu com a aliança também. Verso 4. O rei deu ordens que retirassem do templo do Senhor todos os utensílios feitos para Baal e Azerá e para todos os exércitos celestes. Ele os queimou fora de Jerusalém. Verso 5. Eliminou os sacerdotes pagãos, mandou matar. Verso 6. Mandou levar o poste sagrado do templo do Senhor para o vale de Cedron e para ser queimado. Eliminou. Verso 7. Também derrubou as acomodações dos prostitutos cultuais que ficavam no templo do Senhor. Gente, vou pausar aqui. Eles tinham homens que ficavam no templo do Senhor, que eles aprenderam com Moisés, aprenderam com a revelação para Davi, de como era para ser o culto, tudo, como era a liturgia. Eles tinham homens se prostituindo no templo, ou seja, tendo relação sexual com provavelmente outros homens e com mulheres que vinham para cultuar a Deus. O culto deles era uma relação sexual a um Deus pagão qualquer. Eles estavam fazendo tudo isso e muito mais. A gente vai ver que tem coisa pior. Isso era um povo que conhecia a palavra, que os antepassados deles foram libertos com mão poderosa da escravidão do Egito. Eles conheciam tudo que Deus tinha feito. E olha o estado que eles estavam. Também, então, derrubou, verso 10, também profanou Tofete, que ficava no vale de Ben-Rinom, de modo que ninguém mais pudesse usá-lo para sacrificar seu filho ou sua filha a Moloque. Eles tinham o hábito de pegar a criança e passar pelo fogo, que era botar a criança num braço articulado do deus Moloque, que era uma boca, uma fornalha quente. Eles botavam a criança naquele braço articulado e giravam para dentro para a criança ser queimada viva. Eles faziam isso entendendo que isso era cultuar a Deus Baal. Eles faziam um sacrifício dos seus filhos a Baal, nesse contexto. O povo de Deus, o povo da aliança de Deus. Quem que estava permitindo isso? O rei que antecedeu o Josias. Por isso que ele está fazendo uma reforma. Como é triste olhar para a nossa história, porque essa é a minha e a tua história, a história do nosso povo, do povo de Deus. Como nós já falhamos ao longo da nossa história como povo de Deus. Vou seguir. Só deixa eu achar o Moloque. 19. Como havia feito em Betel, Josias tirou e profanou todos os santuários idólatras que os reis de Israel haviam construído na cidade de Samaria e que provocaram a ira do Senhor. Então o rei deu a seguinte ordem a todo o povo: celebrem a Páscoa do Senhor, o seu Deus, conforme está escrito nesse livro da aliança. Além disso, Josias eliminou os médiuns, os que consultavam espíritos, os ídolos da família, os outros ídolos e todas as outras coisas repugnantes que haviam em Judá e em Jerusalém. Nem antes nem depois de Josias houve um rei que se voltou para o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todas as suas forças, de acordo com toda a lei de Moisés. Aonde você já ouviu esse negócio de voltar ao Senhor com todo o seu coração, toda a tua alma e todas as suas forças? Quem falou algo parecido com isso? Vocês lembram? Quem fala sobre voltar-se ao Senhor com todo o coração, toda a alma e toda a força? Talvez nas palavras que ele usou, ele diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, com todo o teu coração, toda a tua alma e todo o teu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. Quem falou isso? Jesus. Jesus conhecia a história do povo dele. Jesus provavelmente está citando justamente esse homem Josias, que reformou o templo e que fez isso, e que nunca houve outro rei como ele, que se voltou dessa forma para Deus. Quantas coisas Josias deve ter enfrentado. Ídolos da família, prostitutos rituais. O povo gosta de prazer, o povo gosta de farra. Tem um ditado que diz que dá pão e circo para o povo que preenche Maracanã, né? O povo gosta de coisas boas. Você tira isso, porque era prazer para a carne. Josias, com certeza, enfrentou muitos desafios dentro desse período, quando ele reinou em Israel. A gente está lá em capítulo 22 de Reis, a Bíblia boa toda aqui, né?
E sabe com que idade Josias tinha quando começou a reinar? Aqui ele não estava mais com a cidade. 8 anos de idade. 8 anos de idade. Quando a Bíblia diz que a gente tem que ser como as crianças, né? Puras, né? Inocentes, que não tem problema. Josias cresceu como rei com 8 anos, com certeza ele tinha os tutores dele. Depois, quando chegou na maturidade dele, ele fez essas reformas. E o que causou em Josias e o que causou na vida de Ezequias o desejo de fazer uma reforma, o desejo de mudança? Vocês viram o que foi que causou nos dois? Qual foi a ação primeira que gerou essa reação? Palavra de Deus. Encontramos o livro da lei, lemos o livro da lei. Estamos fazendo tudo errado, precisamos mudar. Os dois viveram a mesma experiência. 2 avivamentos que a gente leu, os 2 causados, não porque houve um estardalhaço, não porque houve um chorotel, não porque houve um monte de gente caindo no chão, mas porque foi lida a palavra de Deus e houve arrependimento, houve contrição, houve um desejo claro de mudança. O avivamento foi no coração de alguém que tinha uma influência sobre todo o povo. E o povo acatou tudo isso. E por isso esse avivamento aconteceu. E vamos ver o último texto, Neemias. Vai para o livro de Neemias, Neemias 8. Viu, Neemias? Neemias, o texto que nós vamos, os textos que eu vou citar está entre o 8 e o 9, tá? O primeiro título diz assim, a leitura pública da lei, no 9 diz a confissão do pecado. E aí a gente vai ver, versículo 1 do capítulo 8. Todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça. Ele a leu, né, a lei, em alta voz, desde o raiar da manhã até o meio-dia. Hoje o sol nasceu que hora? Alguém acompanhou aí? Umas 15 para 6, 5 e meia, até o meio-dia. Se ele tivesse no dia de hoje, o povo se reuniu às 6 horas da manhã, em pé, numa praça, num lugar público, no olho do sol, provavelmente. O texto, se você ler com calma em casa, vai ver que eles colocaram Neemias num lugar um pouquinho mais alto, tipo num caixote, para a palavra de Deus fluir. Não tinha microfone, era no gogó. E foi lida a palavra de Deus das 6 da manhã até o meio-dia, 6 horas, o povo ali, ouvindo. O povo só para durante 6 horas para ouvir uma leitura da palavra de Deus quando Deus está agindo no coração, quando Deus está fazendo algo. Então todo o povo se juntou, ficou ali ouvindo e todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. Eles não estavam mexendo no celular, eles não estavam olhando para os lados, eles estavam atentos. Leram o livro da lei de Deus, interpretando-o. Isso é importante, dando clareza e explicando-o, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. E se você ler o contexto, vai dizer várias vezes que tinha homens e mulheres no meio do povo, e o texto enfatiza isso, que a mulher normalmente não tinha valor naquela época. O texto está enfatizando que elas estavam juntas, e também está enfatizando que eram pessoas que tinham capacidade de entender, porque nem todo mundo tem capacidade de entender uma leitura naquele contexto. No segundo, estou no versículo 13, no segundo dia do mês, os chefes de todas as famílias, os sacerdotes, os levitas, reuniram-se com o escriba Esdras para estudarem as palavras da lei. Então, um período depois, o pessoal se reuniu depois de ouvir essa leitura para estudar juntos. E aí, lá no capítulo 9, no 24º dia do mês, os israelitas se reuniram, jejuaram, vestiram pano de saco e puseram terra sobre a cabeça. Isso é um sinal de arrependimento naquele contexto. Eles estavam humilhados, eles estavam se humilhando diante de Deus, arrependidos dos seus pecados, de tudo que eles estavam fazendo. Verso 2. Levantaram-se dos seus lugares, confessaram seus pecados e a maldade dos seus antepassados. Ficaram onde estavam e leram o livro da lei do Senhor, do seu Deus, durante 3 horas. E passaram outras 3 horas confessando os seus pecados e adorando ao Senhor, o seu Deus. Mais 6 horas de tudo. Às vezes eu estou lá na igreja e eu sou o cara que vê vocês daqui de cima, né? Agora não estou em cima, estou no mesmo nível, mas eu vejo em pé. E tanto na sala de aula quanto no púlpito, é uma reação interessante, que o aluno sempre, fora os da primeira fila aqui, né? O pessoal que está na segunda fila em diante, ele sempre acha que ele está oculto do professor, do pregador ou de quem está vendo. Mas lá de cima eu consigo, e o pastor Felipe deve conseguir a mesma coisa, exceto quando a luz está contra os nossos olhos, eu acho que vocês até ainda viram, né? Nos cegam lá na frente.
a gente consegue ver direitinho a reação da plateia. A gente vê quem está com a gente vê quem está olhando para baixo, quem está no celular, a gente vê quem está olhando para os lados, a gente vê quem está inquieto, quem está se testando, com vontade de ir para casa, já olha para o relógio 2, 3 vezes. Se tivesse um relógio, lá em Santa Cruz tinha um relógio no fundo da parede atrás, por isso que eu não botei no fundo em cima. Lá em Santa Cruz tinha os irmãos que eram os cultos do culto. Dava o horário certinho que ele achava que tinha que terminar o culto, ele fazia assim com o cabeção dele, ó. Ele levantava a cabeça para olhar para trás. Se ele estava encolhidinho assim, ele ficava o tronco e olhava para trás e olhava para o pastor. E aí passava um minutinho, dois, ele olhava para trás de novo, olhava para o pastor e fazia assim, ó. Sentado na cadeira. Chega a ser ridículo a gente contar, mas era assim. Alguns irmãos tinham esse hábito, né? E isso a gente percebe a inquietação das pessoas de querer sair daquele lugar. Algo que não acontecia nesse tempo. Quando há avivamento, quando o pessoal realmente está sedento, está com sede da palavra de Deus, você não quer sair do lugar onde está sendo falado sobre a palavra de Deus, você quer permanecer. Você não quer que o louvor acabe porque o tempo demorou demais o louvor, agora a mensagem vai ficar longa e a gente vai tarde para casa. Não, você está ali meio coisa gostosa, podia continuar até as 10 da noite, que eu ia estar aqui, né? Que coisa boa. A gente não vai para o culto com hora para ir embora, a gente vai para o culto com hora para começar. E para adorar a Deus, para cultuar a Deus. Mas lógico que a gente tem uma organização para que a gente não cause dificuldade. Por exemplo, tem muitas esposas que o marido não vai. Se a esposa chega no culto às 7h30 e volta para casa 11 horas da noite, já o culto acabou agora. Vai bloquear com ela. Semana que vem tu não vai. Aí vou causar crise na casa da pessoa. Tem muitas pessoas que não são cristãs, que estão indo na igreja ainda por religião, são da religião de Cristo, né? E aí elas vão lá e aí vão fazer a sua coisa religiosa. E a coisa religiosa dela é 1h30 e acabou a minha paciência, eu quero ir embora. Faz parte, a gente tem todo esse culto. Mas que bênção quando a igreja não tem pressa de sair da presença do Senhor. Isso é uma ação do Espírito Santo. E essa ação do Espírito, ela não é algo que eu, como pastor, produzo, e nem que alguém produza esteticamente isso com algum tipo de subterfúgio ou recurso humano, alguma ferramenta que vamos produzir isso. É o que o Espírito Santo faz. É o que ele faz através da palavra dele. E ele vai fazer, de acordo com 2 Crônicas 7, que a gente leu, se tem uma condição. O meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, clamar e buscar a minha face. E aí é muito mais da condição de quem está no banco e a forma como está vindo para o culto do que da condição de quem está trazendo a palavra ou conduzindo o louvor. A gente pode fazer coisas humanas. Se vocês nunca acompanharam, dá uma pesquisada, eu sou dessa geração, já ouviu falar em Michael Jackson, né? O Michael Jackson, as meninas choravam e desmaiavam nos cultos dele. Porque era um culto ao Michael Jackson. Me desculpa, aquilo era um culto, era uma adoração. As pessoas entravam em histeria coletiva pelo Michael. Ele olhava para elas, dava um gritinho, e elas caíam, choravam, se puxavam no chão, passavam mal. O rei Roberto Carlos também causava um efeito parecido nas suas fãs. E isso é possível de ser produzido com efeitos musicais. Se você nunca estudou, a música pode ser usada para trabalhar hipnose coletiva. A musicoterapia serve para acalmar. Mas se tu tem música que serve para acalmar, será que não tem música que serve para irritar? Se tu tem música que serve para acalmar, será que não tem música que serve para despertar desejos sexuais das pessoas? A indústria fonográfica está estudando isso. Então tem como tentar produzir algumas coisas, humanamente falando? Tem. Sabe às vezes aquelas músicas que elas têm tipo uma pegada assim, estão nas igrejas, e fica no looping assim, não passa nunca, aquilo gera um estado de... o pessoal vai assim. Se tu pegar, tu pode entrar numa festa rave, tu vai ficar lá no meio e vai entrar num negócio parecido também. Então, a gente tem que tomar cuidado para não tornar espiritual uma coisa que é manipulação humana. O espiritual, o avivamento verdadeiro acontece, a gente está vendo 3 exemplos da palavra de Deus, do Antigo Testamento, a partir de uma leitura bíblica, um entendimento da vontade de Deus, de um arrependimento profundo e de uma busca sincera por querer conhecer mais e querer mudança na vida do indivíduo. Isso gera um avivamento genuíno
na igreja e na vida das pessoas. Então, quando há a presença de Deus na vida de alguém, a humilhação, a arrependimento, a busca, a confissão de pecado, a oração e avivamento pessoal, que muitas vezes é acompanhado de um movimento coletivo causado pela ação do Espírito de Deus em uma comunidade. Isso pode acontecer coletivamente? Pode. Se uma comunidade inteira é despertada para o Senhor por causa de uma pregação. Tem o Jonathan Edwards, que foi um dos avivalistas do passado, e ele tem uma pregação chamada Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. E dizem que essa mensagem causou um impacto tão profundo na vida dos seus ouvintes que elas se agarravam nas pilastras da igreja com a sensação de que o chão ia abrir, o inferno ia sugar eles para o inferno do jeito que a mensagem foi compartilhada. E isso veio a partir de uma pregação da palavra de Deus. Não a partir de músicas, não a partir de algum gritedo, alguma coisa assim, mas a partir de uma mensagem contundente. Para quem não sabe o que significa isso, é quando um soco é dado no estômago de um boxeador e ele trava e vai para trás e não consegue se mexer. Então, um soco contundente. Um soco normal, aquele que bate, ele continua lutando normal. Esse não foi contundente. O contundente é aquela pancada que o cara trava, porque ele não consegue se mexer. A palavra de Deus, às vezes, é contundente. Ela nos bate de um jeito que a gente trava. E a gente não consegue se mexer. E a gente parece que quer se humilhar, quer se quebrar. E chora e se arrepende. E talvez você viveu isso no dia que a justiça e a paz se encontraram na tua vida. Eu lembro de viver isso no dia que o Senhor me transformou. E eu lembro de que aconteceu um avivamento no meu coração. Quando eu leio sobre avivamento, eu vejo isso. Na história da minha conversão, eu não posso falar da tua, eu posso falar da que eu vivi, experimentei. É colocar algo no ouvido e simplesmente dizer, cara, isso aqui não me representa mais. Até ontem eu escutava isso aqui 24 horas por dia, eu botei agora, eu não consigo ouvir. Isso me dá nojo, isso não fala do que eu acredito mais. Isso aqui não me identifico com essa letra. Meus amigos fazendo, cara, essa linguagem não é para mim. Esse olhar não é para mim. Eu passei a vida com esses caras, olhando para a bunda de tudo que é guria, dando em cima de tudo que é mulher, ficando com 10 mulheres numa noite só, enquanto um beijava, o outro botava a mão para o outro beijar, e a gente fazia isso como brincadeira. Hoje não é mais para mim, eu sinto nojo, eu sinto vergonha, eu não quero mais isso. E isso não foi ninguém que disse para mim, você não pode. Foi algo que a palavra de Deus mudou aqui dentro e simplesmente começou a me acusar que isso era errado. Você não pode pensar assim, você não pode olhar isso, você não pode viver dessa forma. Isso aí que você está ouvindo não faz sentido. E esse avivamento aconteceu no meu coração. E eu mudei. Eu sou uma pessoa hoje com uma nova vida. E como diria o Tales, uma história nova e linda, escrita pelo dedo de Deus. E eu vejo Deus fazendo isso. E eu fiquei perfeito, mas muito longe disso. Continuei falhando, continuei errando e luto contra o pecado até hoje. Mas é algo que eu experimentei. E aí a gente vai para o Novo Testamento. E aí a gente tem Atos 2, a descida do Espírito Santo. Mas antes de ter Atos 2, a gente precisa entender que teve uma profecia, um profeta chamado Joel. Joel 2, 28 disse, e depois disso derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, e os seus filhos e as suas filhas profetizarão, e os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Centenas de anos antes do Espírito Santo ser derramado, Joel profetizou da parte do Senhor, um dia isso acontecerá. O Senhor Jesus, em Lucas 24, 49, diz assim, eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos de poder do alto. E aqui a gente está experimentando não simplesmente um avivamento, mas o avivamento. Porque esse aqui foi o derramar do Espírito Santo sobre toda a carne. O derramar do Espírito Santo prometido e que agora Jesus envia. E por isso que há sons, há uns efeitos parapsicoplasmáticos no texto, e a gente vai ler eles. Vamos lá em Atos 2, a gente vai dar uma lidinha nesse texto, porque é um texto maravilhoso e ele marca a vinda do Espírito Santo sobre todo o povo. Marca o cumprimento da promessa. E ele, a partir daí, a gente tem a certeza, porque foi visível e audível que o Espírito Santo foi derramado. Atos 2, a gente tem um contexto do dia de Pentecostes, festa das cabanas, né? O pessoal estava numa grande festa, já estavam todos reunidos, é tipo Jesus. Jesus é crucificado na Páscoa, a Páscoa já existia, não foi instituída quando Jesus foi crucificado. Era uma festa que existia desde a época que o povo saiu do deserto, a gente leu ali antes. Lá no Antigo Testamento, o pessoal organizando uma Páscoa. Então, estava no Pentateuco isso. Jesus só ressignifica.
Assim como ele está ressignificando o dia de Pentecostes aqui. A gente vai ler o capítulo agora, faz tempo que você não lê um capítulo inteiro da Bíblia, você vai ler comigo. Então vamos lá, estou lendo na NVI. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar, de repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Um som como de um vento. E viram o que pareciam línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos, vindos de todas as nações do mundo, ouvindo-se o som, ajuntaram-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam, acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvindo, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Olha o que eles estavam falando na língua deles, as maravilhas de Deus. Isso é importante, entendendo o contexto de avivamento. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros. O que significa isso? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam, eles beberam vinho demais. Pausa aí. Primeira coisa importante de todo avivamento. Sempre vai ter as pessoas que vão olhar para o movimento e vão dizer, isso aí é bobagem. Isso aí é dos crentes loucos. Isso aí é uma bobagem, não existe e tal. Existiu isso quando Jesus voltou ressurreto, teve gente que não acreditou. Aqui o pessoal está falando numa língua que ele nunca falaram, todo mundo ouvindo ao mesmo tempo. E aí o pessoal vai dizer que aqui o dom de línguas, ele era um dom de línguas naturais, que eles falavam nas línguas. Eu particularmente tenho uma visão diferente. Eu acho que pode ser o mesmo tipo de língua que a gente escuta nas igrejas por aí hoje, sem problema nenhum. Porque para mim o milagre foi feito nos ouvidos de quem ouviu, não na boca de quem falou. Eu não acho que tinham vários cristãos, cada um falando uma língua diferente, tudo ao mesmo tempo, que ia ser uma confusão barulhenta. Imagina um falando inglês, o outro português, o outro italiano, o outro mandarim, e todo mundo ao mesmo tempo falando. O que os caras entenderam? Não entenderam nada. Mas eu acredito que eles estavam falando uma língua e cada um ouvia na sua própria língua. E aí o milagre está no ouvido deles, não na boca de quem falou. Mas provavelmente a boca de quem falava algo diferente. E eles ouviam na sua própria língua. Imagina você, não sei se você já experimentou sair do país, mas para as pessoas que experimentam sair do país e morar um tempo fora, todo mundo está nos Estados Unidos, está na Itália, sei lá, está todo mundo falando a língua materna deles, você está lá, você é brasileiro, você tem um inglês meio de índio, que nem o meu, né? Eu querer comer, I want food, né? Aí você está lá, né, todo cheio dos ti no final, em vez do want, fala um want, né? I want food, nós é good, mas não have, né? Da minha geração eu escutava isso quando eu era pequeno, né? E aí tu tá lá, daqui a pouco tu escuta alguém falar português. Cara, tu dá assim, opa, essa é a minha língua, cadê? Você acha que é contigo, porque tá falando a língua materna. Você escuta um casal conversando português, você já se identifica. Você já chega, oi, tudo bem? A pessoa, oi, você é brasileiro também? Sim, sou brasileiro, vocês estão aí. Nunca se viram na vida, parece que são o melhor amigo a vida inteira. Só porque fala a mesma língua. Isso provavelmente é o que estava acontecendo com esse povo aqui, que eram de várias partes do mundo, estavam naquela festa que reunia, olha como Deus é maravilhoso, uma festa tipo Oktoberfest ali, não de Blumenau, mas aquela lá da Alemanha. E tem gente do mundo todo na tal da festa. Deus pega e naquele momento faz um mover sobrenatural e todo mundo, de um monte de lugar diferente, de tudo que é canto, ouve as maravilhas de Deus sendo declaradas na sua própria língua materna. E isso chama muita atenção. Pregação de Pedro, verso 14. Então Pedro levantou-se com os 11 e em voz alta dirigiu-se à multidão. Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar isso. Ouçam com atenção, estes homens não estão bêbados, como você supõe. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isso é o que foi predito pelo profeta Joel. E aí a profecia a gente já leu antes, então eu vou pular ela. Verso 22. Israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês, por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse.
A respeito dele, disse Davi: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso, o meu coração está alegre, a minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. São palavras de Davi, pai de Salomão, que a gente leu antes, lá no primeiro texto, segunda crônica. Davi falou, só que Davi já morreu, já foi sepultado, já foi para a sepultura, já decompôs há muito tempo. E aí o que Pedro explica para eles? Meus irmãos, posso dizer-lhes, verso 29, com franqueza, que o patriarca Davi morreu e foi sepultado. E o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou esse Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Existiam várias testemunhas da ressurreição de Jesus. Não foi um fato inventado, as pessoas deram a vida por esse fato. As pessoas foram levadas para a arena por esse fato, elas morriam por essa verdade. Ninguém dá a vida por uma mentira e nem por algo que tem dúvida. As pessoas acreditavam porque realmente aconteceu. Verso 33. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. 36. Portanto, que todo Israel fique certo disto. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Cristo na cabeça deles eles escutavam: Senhor e Messias, Senhor e ungido, Senhor e o prometido lá em Adão, o filho da mulher que feriria a cabeça da serpente e essa feriria o calcanhar. Quando eles escutavam isso, eles eram judeus, eles têm a mente de judeu, eles estudavam a Torá, eles decoravam todo o Antigo Testamento, a lei e os profetas, até os 12 anos eles sabiam de cor e salteado tudo isso. Então quando eles escutavam isso, eles diziam: esse é o prometido? Para eles era algo que eles queriam muito, estavam esperando. É como para nós hoje a volta de Jesus. É como se alguém estivesse dizendo: Jesus já voltou, vocês não viram. Eu estou provando para vocês aqui que já voltou. Lógico que não dá para fazer isso, e quando isso acontecer não vai mais ter terra. Mas seria como se fosse isso. E aí, quando eles ouviram isso, verso 37, olha a reação deles. Isso é avivamento. O que foi falado para eles? As maravilhas de Deus nas suas próprias línguas. Pedro explica toda a questão da morte e ressurreição de Jesus e de que ele era o Messias prometido, que eles não creram, mataram Jesus, crucificaram Jesus. E aí Pedro larga no colo deles a bomba e diz assim: é o seguinte, vocês mataram o Filho de Deus. Vocês fizeram isso com ele, mas fiquem tranquilos, isso foi prometido que seria assim. Era assim que tinha que ser, porque ele precisava vencer a morte. Essa é a boa notícia. Vocês fizeram isso, mas está tudo certo. Agora a gente tem acesso à vida eterna pela fé no Filho de Deus, em Jesus Cristo, conforme a promessa. E aí o povo responde da seguinte forma: quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração, arrependimento, e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que faremos? Buscar a Deus, querer ajustar, querer abandonar aquilo que eles viveram e aquilo que eles estavam vivendo. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Esse dom não é um dom que a gente está estudando ali agora em Coríntios, é um dom de salvação. Efésios 2, 8 e 9, pois pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é o quê? Dom de Deus. O que é o dom de Deus ali? Salvação, ou a fé. Tem uma discussão teológica bem grande sobre isso, creio que é a salvação. Ok? A salvação é um dom, é um presente. Então o dom do Espírito é isso. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos os quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Ou seja, a promessa é para nós também. Somos os que estamos longe e somos os futuros, aqueles que o Senhor está chamando no nosso tempo. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Se afastem desse meio, saiam daí onde vocês estão. Esse povo aí que matou Jesus não é companhia para vocês, sai daí. Essa religião está matando o Filho de Deus e vai matar vocês também. Sai do meio dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Não deu tempo para curso de batismo. Um dos motivos é o quê?
Quem aqui já decorou todo o Antigo Testamento, levanta sua mão. Pode começar em Gênesis, vai até Malaquias aí, de boa. Não? Esse povo aqui fazia isso. Não precisa dar curso de batismo para esse povo. Não precisa nem ensinar a doutrina para eles. Eles esperam o Messias desde os 12 anos deles, eles falam sobre isso, eles conversam sobre isso, eles sentam com os mestres da lei, ouvem sobre isso na sinagoga, eles iam na sinagoga todos os dias, eles não precisam nem entender direito quem era Jesus. O povo que convivia com os judeus sabia sobre a fé dos judeus, ouvia sobre isso. Então não há necessidade, é só batizar, porque agora é se confessar. E esse é o movimento. E aí, olha, eu só queria terminar agora com a consequência disso. A gente fala que avivamento gera algumas mudanças, né? Era um povo que, com certeza, tinha um tipo de vida antes desse momento, e a partir de agora o texto relata um outro tipo de vida. E aí a gente tem o Atos 2, 42 a 47. O resultado do avivamento pessoal dessas 3.000 almas, junto com os outros que já estavam vivendo dessa forma, o resultado desse avivamento pessoal de várias pessoas ao mesmo tempo, pessoalmente, sendo avivadas, tendo nova vida no Espírito Santo de Deus, tendo o dom do Espírito, é o que temos em Atos 2, 42 e 47. Não é algo que a igreja produziu como vamos fazer algo, não. Algo que a igreja, sim, não a igreja estrutura, mas a igreja pessoas, produziu naturalmente como um fruto natural da sua conversão. E o que acontece ali? Eles se dedicavam, desejo de aprender. Lembra que a gente viu em Neemias isso? A gente viu nos outros textos isso? A palavra. Precisamos conhecer a vontade de Deus. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Se dedicavam à comunhão, ao partir do pão e às orações. E dedicar, gente, não é fazer de qualquer jeito. Dedicar é fazer com esforço, com intencionalidade algo. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Eles, inclusive, vendiam suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão de casa em casa, em suas casas, e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Quem acrescentava? O Senhor. A comunidade, lembra? A comunidade de fé que vive em amor, vive em unidade. Jesus disse, quando para o mundo crer que eu sou o Filho de Deus, que fui enviado do Pai, vocês têm que ser um. Vocês precisam ser um para que o mundo creia que o Pai me enviou. Essa comunidade, ela expressa essa unidade, esse amor, esse vínculo perfeito. E naturalmente ela atrai os olhos das pessoas, elas querem entender o que está acontecendo. Agora vamos voltar lá para Coríntios, que a gente viu lá na mensagem do pastor Filipe, do Único Pão. O pessoal chegava antes, comia primeiro, se embebedava antes da ceia, enchia a barriga e uns passavam fome. Está parecido com isso que a gente leu aqui em Atos 2? Sabe o que nós temos em Coríntios? Religião. Religião cristã. Sabe o que a gente tem em Atos 2? Fé cristã. Tem uma diferença muito grande entre ser da religião de Jesus e entre ser um cristão. São duas coisas bem diferentes. A religião não vai salvar. A religião matou o mestre. A religião matou o rei. A religião matou Jesus. A fé é diferente da religião. O que me chama a atenção hoje na igreja, e aqui vem os puxão de orelha, que eu não posso pregar sem dar puxão de orelha. A dedicação ao ensino, talvez alguns de vocês estejam buscando na internet, estejam dedicados em ler a palavra todos os dias e tenham suas formas de crescer. Mas hoje qual que é o lugar do ensino na PIB? Que a gente fornece ensino para quem quiser aprender mais sobre a Bíblia. EBD. Teve aulas de EBD nesse semestre que tinham 5 alunos, dos quais 2 eram seminaristas porque eram parte dos professores, e 3 alunos lá sentados e um professor dando aula. Quando uma igreja não tem vontade de estudar a palavra de Deus, isso é um sinal de doença. Essa igreja está muito religiosa. Porque um sinal de arrependimento e de fé verdadeira é desejo de conhecer a palavra de Deus. Gente, eu já estudei 4 anos de teologia, eu já fiz uma pós-graduação em teologia pastoral, estou matriculado na 2ª pós-graduação em teologia sistemática, e eu estudo a Bíblia quase todos os dias. Eu sou encantado em ler os textos, em ler livros. Eu tenho uma biblioteca com um monte de livro fechado, porque eu vou nos lugares e digo, eu tenho que ler esse livro, vou comprar um dia eu vou ler, e não consigo abrir para ler. Porque eu tenho desejo de continuar aprendendo sobre Deus. Hoje de manhã eu escutei 1 mensagem e meia sobre dons espirituais, porque eu tenho desejo de ouvir o que os meus irmãos, referências de pregadores, estão falando sobre o tema que eu estou ensinando vocês.
Eu tenho desejo. E isso não veio quando eu virei pastor. Isso me acompanha desde quando eu me converti. Me converti em menos de meio ano, eu já tinha lido mais a Bíblia do que 95% da igreja onde eu servia. A minha esposa nunca tinha lido a Bíblia toda. A minha esposa chegava para ela com um texto e ela ia na igreja desde os 4. Eu comecei na igreja com 19, ela tem a mesma idade que eu. E eu dizia para ela, Manta, tu já leu isso? Não, nunca tinha visto. Eu disse, mas está ali, o que significa? Ela, não sei. Desejo de aprender da vontade de Deus. A primeira coisa que um cristão que tem fé, que é despertado por Deus, precisa ter fome e sede da palavra. Se você não tem fome e sede da palavra, eu digo, você tem que rever a sua conversão. Ou você está apagando o Espírito Santo, enchendo a tua cabeça de um monte de coisa que não edifica, que não dá maturidade, que não cresce. Ou você não se converteu e você está vindo para a comunidade. É bem-vindo. A comunidade da fé ela é gostosa, gente. Aqui o pessoal evita de falar palavrão. Se você passa perrengue financeiro, o pessoal levanta oferta para te ajudar. Às vezes você ganha roupinha de criança para quem tem filho pequeno. O pessoal dá carona, o pessoal paga lanche. A comunidade da fé é gostosa, porque ela tem que ser. Porque ela é fruto de um grupo que vive de acordo com a vontade de Deus. Isso gera uma comunidade. O Senhor acrescenta dia a dia que vão sendo salvos. Agora, fazer parte da comunidade não vai salvar a tua vida. Então, porque é o rei da comunidade que precisa ser senhor sobre a tua vida. E ele é quem vai te conduzir para a eternidade. E isso sim é um avivamento de verdade. E, gente, de verdade, se você ama Jesus, como a gente entende que deve amar Jesus, quando encontra-se com ele, quando entende a salvação que ele traz, a mínima coisa que alguém que diz que ama Jesus vai fazer é querer saber o que ele ensinou. Então, o mínimo é ler o Novo Testamento, os Evangelhos e os ensinos de Paulo e mais alguns outros discípulos. Isso é o mínimo. Porque eu entendo, eu fiz uma coisa muito arriscada. Eu comecei lendo em Gênesis, gente. É terrível, é sanguinário aqueles livros. Tem gente morrendo para tudo que é lado. Causa um monte de nóia na cabeça. E tu, novo convertido, não entende nada. Porque tu não tem a revelação do Novo Testamento para as coisas que aconteceram no Antigo. São duas alianças muito diferentes. Agora, no mínimo, o Novo Testamento. No mínimo, outra coisa que gerou na igreja. Comunhão. Qual o lugar da comunhão na Bíblia? Além dos retiros. PGM. Querido, o lugar da comunhão na Bíblia é o PGM. Se você não está no PGM, você entra e sai dos cultos e conversa só com o teu ministério, se você está no ministério. Senão nem com eles, se você mal conversa. Você vai entrar e sair da igreja, conversar com a tua esposa, com o teu marido, com o teu amigo bem perto, mas você vai passar olhando e vai dizer, não conheço ninguém, não conheço. Você vai, por exemplo, hoje, nesse final de semana, olhar para os lados e ver um monte de gente que você não sabe quem é. Isso é sinal que está faltando comunhão para você. Quando você não conhece a igreja que está servindo com você, lá no teu lugarzinho onde você vai no culto, é sinal de que você está descomungado. Está excomungado. Né? Um tempo atrás, esse termo dizia que você estava desligado do céu. Né? Vou te excomungar. Aí você está desligado do céu. Nós não temos poder para desligar ninguém do céu. Não é, esse poder não foi dado por Deus para nós. Esse é um poder do Senhor. Mas a comunhão é outra coisa natural que acontece na vida do cristão quando ele tem conversão. Desejo de aprender, desejo de estar em unidade. Quando eu me converti na igreja que eu ia, tinha 4 cultos na semana. Tinha culto terça de noite, sexta de noite, sábado de noite, domingo de noite. Eu ia os 4 cultos e ficava esperando que o pastor marcasse algum encontro especial de oração no domingo de manhã. Ia na casa dos irmãos, a gente saía do culto, ia para casa de alguém, ficava até 2 da manhã e vivia junto o tempo todo. Por quê? Desejo de comunhão faz parte da conversão. Você quer estar junto com gente que fala tua língua. Fala na tua língua materna, e a tua língua materna, depois que você se converte, é a língua dos céus. Você vai num lugar, daqui a pouco você começa a conversar com alguém, tem alguém lá na fila, eita miséria. Daí você diz assim, é lá do Nordeste. Falou um eita com miséria do lado, né? Agora, se a irmãzinha falar, eita glória, opa, é da Penteca, é cristã. Se você der um tchau para alguém, a pessoa diz, obrigado, uma boa semana, Deus te abençoe. Opa, Deus te abençoe é uma linguagem que eu conheço. Faz que nem eu que foi lá ser atendida num guichê da negócio de saúde lá. A irmã se apresentou para mim lá, Noemi. Eu digo, é filha de crente. Noemi, ninguém dá nome desse jeito para gente normal, não tem mais esses nomes, né? Daí eu conversei um pouquinho com ela e disse, você é filha, você é cristã? Eu ia na igreja. Eu disse,
Deve ser assembleiana, né? Sim, meu pai é pastor da Assembleia. Eu disse, como assim? Eu disse, não, Noemi não tinha como não ser, né? Aí ela deu risada, né? Daí o pai dela já contou que o pai dela tinha morrido de Covid. Já estava meio perdida. Inclusive, ela apareceu na igreja, né, Ana? Apareceu. Lá convidei ela já para vir na igreja. Vi que ela estava desigrejada, estava sem comunhão e tal. Convidei ela para vir. Ela veio alguns cultos, mas não veio mais. Mas a nossa parte a gente fez. Queridos, você, quando se converte, você muda a linguagem. Se você vai conversar com alguém, a pessoa fala palavrão, tá jogando futebol com os piá. O cara fica com raiva, tu vê no olho dele, tá querendo devolver, tá com raiva, quer se vingar, fala palavrão, um monte de coisa, qualquer coisa da bola é um palavrão. Você diz, cara, não é cristão. Aí a surpresa que dá quando às vezes chega depois e diz, não, eu vou em tal igreja. É? Você faz pouco tempo? Você tá indo lá? Quem que te levou? Porque você não tá indo por conta, não. Não faz sentido. A Bíblia diz que a nossa linguagem muda. E no nosso meio não pode nem haver menção de moralidade sexual. E você vai conversar com um grupo de homens no trabalho, os caras estão falando de prostíbulo, de pornografia, não sei o quê. Não. Depois um deles diz, não, eu vou na igreja. Vai na igreja mesmo. Que cristão tu não é. A religião mata a fé. Por isso que nós precisamos identificar o que é uma pessoa viva espiritualmente e o que é uma pessoa morta espiritualmente. O fato da gente ser vivo ou morto espiritualmente não é a quantidade de vezes que a gente vai na igreja simplesmente por bater o ponto. Se a gente vai nos cultos olhando para o relógio, é religião. Se a gente vai nos cultos com o objetivo de adorar a Deus, aprender da palavra e ver os nossos irmãos, é fé. Tem diferença, é parecido, mas não é igual. Gente, eu conto das coisas assim, porque a experiência que eu posso contar para vocês é a minha, a melhor que eu tenho para compartilhar. A Manta diz, fala muito de ti, eu digo, mas amor, eu vou falar dos outros. Eles ficam bravos quando eu falo de vocês, vocês ficam me xingando em casa. Vou falar de mim. Eu não era pastor, eu não era teólogo, eu não era nada. Eu não tinha nada. Olha o que Jesus faz na vida da gente. Eu era um líder de um pequeno grupo. Na minha igreja lá em Santa Cruz tinha 2 cultos. Um às 6 da tarde e um às 8 da noite. Eu já disse isso na igreja. Eu ia às 6 da tarde do culto primeiro, para poder ver quem estava no primeiro culto. Eu ficava até começar o segundo culto, às 8h15 mais ou menos. Eu gostava do louvor, já ficava na parte da música e depois eu ia para casa. Sabe por quê? Porque eu queria ver todo mundo que foi na igreja no domingo. E eu ficava na porta abordando as pessoas e convidava para ir para o PGM lá em casa. Pô, você já vai no PGM? Não te conheço, hein? Tudo bem? Prazer, Daniel. As pessoas me conheciam porque eu me apresentava. Timidez é um tipo de egoísmo, irmão. Você, às vezes, deixa de falar de Jesus para alguém que está perto de você por vergonha. Isso é egoísmo. Sabe o que acontece? Alguém passou vergonha para falar de Jesus para ti em algum momento da tua vida. Alguém se expôs ao ridículo de você pensar que ele é louco, retardado, crente, bocó, idiota e tantos outros atributos que a gente tem por aí para falar dos irmãos cristãos que vivem para a glória de Deus. Alguém se expôs ao ridículo por você. E é no mínimo egoísmo da nossa parte da gente não fazer o mesmo por outras pessoas. Quando alguém tem dificuldade, vergonha, timidez de falar de Jesus para alguém, de falar dos planos de Deus para a vida dessa pessoa, e os planos de Deus não é revelação espiritual, profecia, é dizer, ó, Jesus tem um plano para você. Ele deseja que você viva eternamente com ele. Deus te ama. E aí, sabe o que as pessoas têm medo de falar? Mas isso é pergunta difícil, eu não vou saber responder. Primeiro que o Espírito Santo vai te ajudar, se você tem ele. Segundo, que você precisa ler mais a Bíblia, né? Para poder falar do pouco que você sabe, você já fala. O que você não sabe, você diz, não sei, mas vou descobrir, semana que vem te conto. E aí você pede para o teu líder, para o teu pastor te ajudar. Não é a cognição, não é a quantidade de conhecimento que você tem de Jesus que vai te salvar. E nem que vai fazer com que a pessoa do teu lado se salve. Mas é o Espírito Santo de Deus falando com ela. Então a primeira coisa que você tem que fazer é orar. O que precisa mudar na nossa vida, na verdade, é como a gente começa o dia. A gente começa o dia orando, a gente agradece, Deus, obrigado por esse dia lindo. Hoje de manhã, em algum momento eu tive um momentinho de ira no carro, mas depois já passou. E eu vim agradecendo, assim, Deus, ó, obrigado, dia lindo, nem esperava, estava muito melhor que a encomenda, aquilo, coisa louca, porque era para dar chuva, e tá lindo, e aí vim agradecendo. Sabe o que faltou na minha oração hoje de manhã? Senhor, me dá a oportunidade de falar dos planos eternos do Senhor para a vida de alguém que ainda não conhece esse plano. Isso é uma oração que a gente vai fazer todo dia. E a gente vai se surpreender com as respostas de Deus. A gente vai assim, ó, programado para ver daí. Isso é avivamento, querido. A gente tem como avivamento essa mudança genuína que acontece dentro dos nossos corações. E aí, só para encerrar,
A gente tem, então, João 10:10, que fala o quê? Que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para quê? Para que vocês tenham e vida em vida. Jesus vem para dar vida, vida e abundância. Ele não vem para roubar, destruir, acabar com nada, nem tirar a alegria de ninguém. É o contrário. João 3:3-7 diz, em resposta, Jesus declarou, digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É necessário nascer de novo. Perguntou Nicodemos, como alguém pode ser velho e nascer de novo? É claro que não pode entrar de segunda vez no ventre da sua mãe e voltar a nascer. Respondeu Jesus, digo-lhes a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Por que Jesus está falando em nascer de novo? Porque quando a gente nasce, a gente carrega todas as verdades carnais da vida, da escola, dos pais e de tudo que a gente aprendeu, todo um sistema de aprendizagem, a gente carrega com a gente. E essas verdades precisam morrer porque elas são mentiras. E elas só morrem quando a gente nasce de novo. Da água, purificar, e do Espírito. O símbolo do batismo é algo lindo, né? Não sei se você já parou para pensar sobre isso. Qual que é o símbolo do batismo? O que significa o emergir e levantar? Morrer e nascer para Cristo. Tem tudo a ver com nascer de novo. A ideia é que você é sepultado com Cristo. A velha criatura fica debaixo d'água. É um símbolo. Ela morre naquele dia. E você tem uma nova vida. E uma história linda, 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 escrita pelo dedo de Deus. Queridos, esse é o símbolo do batismo. Nascer de novo. Da água e do Espírito. Um novo Espírito. Não o Espírito que nos escravizava ao pecado, mas o Espírito que nos leva à libertação. João 1:12-13 fala sobre filhos. Contudo, aos que receberam, os que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem. Nasceram de Deus. De Deus. Nós somos enxertados, nós nascemos de Deus, nós nascemos de novo. Somos filhos do Pai. Ezequiel 11:18-21, é o último texto, e com ele eu encerro. Eles voltarão para ela e retirarão todas as suas imagens repugnantes e os seus ídolos detestáveis. Darei a eles um novo coração, um coração não dividido. Essa é uma profecia de Ezequiel, que nós ganharemos um coração não dividido e porei um novo espírito dentro deles. Retirarei deles o coração de pedra, eles darei um coração de carne. Então agirão segundo os meus decretos e serão cuidadosos em obedecer às minhas leis. E eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Mas quanto àqueles cujos corações estão afeiçoados às imagens repugnantes e aos ídolos detestáveis, farei cair sobre suas próprias cabeças aquilo que eles têm feito, palavra do soberano, o Senhor. E se você estivesse na igreja católica, eles diriam, graças a Deus. Uma vez eu fiz isso num culto ecumênico que eu fui, aí eu vi que não era um padre, mas era um líder da igreja, ele lia o texto bíblico e daí ele dizia, palavra do Senhor. E todo mundo respondeu, graças a Deus. Aí estava com a roupinha branca, aquela bem bonitinha. Aí eu cheguei na minha parte, eu li o texto bíblico, terminei de ler e disse, palavra do Senhor. E daí o pessoal ficou, graças a Deus. Uns deram, outros não, ficaram com... Ah, ele está sem a bata, não é o padre, será que eu respondo, não respondo? Deu um nó na cabeça do pessoal. Mas assim, desculpa, eu lembrei disso agora. Voltei para o texto. Queridos, Ezequiel está falando uma profecia que se cumpriu em Jesus e se cumpre nas nossas vidas e se cumpre na vida dos nossos irmãos regularmente. Coração dividido. A maioria das pessoas está dividida entre fazer a sua vontade, entre obedecer às regras religiosas dos seus pais, obedecer às regras religiosas que aprenderam, seus sistemas de crenças, está enraizado naquilo que o mundo ensinou. Tem dividido. E o coração dividido em mas eu estou lendo isso sobre Deus, eu devia fazer isso, mas será que é certo? Será que o que as pessoas vão pensar de mim? Coração dividido. Deus tira essa divisão do coração. Isso é uma obra do Espírito Santo. Ele tira a divisão do coração. Ele dá um novo espírito. Ele coloca um coração de carne no lugar de um coração endurecido para ouvir a palavra de Deus. E ele faz com que a gente sinta a presença de Deus. E é interessante que daí o texto diz, então, a gente não age antes de ter um novo coração, a gente age depois de ter um novo coração. O então dá uma ideia de depois disso. No verso 20 de Ezequiel 11:18-21. Agirão segundo os meus decretos e serão
cuidadosos em obedecer às minhas leis. Ou seja, vocês vão ter vontade de obedecer a Jesus. Vocês vão ter vontade de obedecer a Deus. Vocês vão ter vontade de conhecer as Escrituras para fazer o que Deus disse. E vocês vão precisar de líderes para ajudar vocês numa boa parte do caminho. E eu escutei uma teoria sobre o leite espiritual e achei ela muito interessante. E isso é o leite espiritual. Que é quando você precisa que alguém mastigue para você, que é o que eu estou fazendo hoje aqui, e entregue pronto. É um leite. É uma substância mastigada, é algo que já foi estudado, já foi pensado, já foi explicado. E eu estou dando prontinho para vocês, isso é leite. Mas Paulo nos diz que quando nós éramos crianças a gente precisava de leite. Depois a gente precisa de alimento sólido. E a ideia do alimento sólido é quando você começa por conta a ler o texto. Gente, são raros os cristãos que chegam para os pastores e dizem assim: pastor, eu estou lendo a Bíblia, mas eu queria uma Bíblia de estudo, porque eu queria entender melhor os textos. Opa, esse está começando a comer sozinho. Ele está precisando ele está comendo alimento sólido e ele está querendo triturar sozinho. Ele não está querendo leite pronto. Esse está num outro caminho. Normalmente a gente vê isso, a gente acha que o cara tem chamado, tem que ser pastor, porque é tão raro que a gente já quer mandar para o seminário. Mais raro ainda é aquele que depois de ler o comentário bíblico da Bíblia, porque é uma notinha de rodapé desse tamanho, diz assim: pastor, tem alguma coisa com mais informação? Aí diz: cara, tem comentário sistemático. Eu preciso de um desse. Aí a pessoa está em outro nível. E isso tem sido raro por quê? Porque falta fome e sede de aprender sobre a vontade de Deus. Os pastores, eu e o Felipe, quando a gente conversa de outro tipo de assunto. E a gente não consegue conversar com cristãos de igreja, muitas vezes. Alguns estão fora da curva. Mas a gente hoje veio falando sobre, por exemplo, o comentário bíblico do Andrew Wright. Ele estava dizendo assim: cara, é fininho, mas é profundo, é muito bom, ele traz... Quantos aqui estão lendo comentários bíblicos, por exemplo? É só os pastores que estão pregando. Isso não deveria ser assim na igreja. Agora, se eu falar da série que está em alta do Netflix, que eu nem sei qual é, porque eu não tenho mais Netflix, se eu falar dos 10 mais lá, vai ter vários aqui que vão poder comentar, vão poder dar opinião. Se eu falar de alguma coisa que está acontecendo assim a nível de televisão, muitos vão ter sua opinião. Se eu falar do jogo de futebol, que o cara ganhou do outro time lá, uns vão dizer: mas perdeu por causa disso. Estão cheios de argumento técnico, explicando até o que o treinador tinha que fazer, o jogador tinha que botar. Quando a gente entra na Bíblia, acaba o assunto. Fica... Queridos, isso é que está errado no povo de Deus. Nós precisamos voltar e buscar essa vida de sede pela palavra, de vontade genuína de ter comunhão e de ter um então na nossa vida. Agir segundo os decretos e ser cuidadosos em obedecer às leis. E aí eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Queridos, por isso que vai ter muitos que vão dizer: Senhor, Senhor, e Jesus vai dizer: não te conheço. Passaram uma vida religiosa na igreja. Não conheceram a Deus, de verdade. Num retiro como esse, a gente não pode deixar de tocar nesse ponto. O primeiro ponto para que haja um avivamento na minha vida e na vida de qualquer um é conversão genuína, é transformação, é nascer da água do Espírito. É essa mudança que o Senhor faz. E ela vem com a nossa busca individual a Deus. A gente vai ter a oportunidade de buscar diante do Senhor. Eu quero que você não perca nenhuma dessas oportunidades. Só é avivado aquele que nasce da água do Espírito, que não tem um coração dividido e que tem prazer em obedecer à vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o avivado. Então, assim, não é ir num lugar onde as pessoas estão rodando e caindo que é avivamento. Não é ir num lugar que o culto começou e não termina, que lá vai ter avivamento. O avivamento vai ter onde houver a palavra de Deus, onde as maravilhas de Deus forem anunciadas, onde houver arrependimento genuíno, o Espírito Santo estiver convencendo o ser humano do pecado, da justiça e do juízo de Deus. E essas pessoas quiserem buscar mais de Deus, se arrependerem dos seus maus caminhos, se voltarem para as Escrituras Sagradas e desejarem aprender, desejarem estar em comunhão com quem já aprendeu para aprender mais, para compartilhar a vida e desejarem mais do Senhor. Isso é um avivamento. Quero orar com vocês e liberar para o pessoal da Gincana, que eu não tenho noção da hora. Não podia contar o horário, né? Então estamos dentro do horário. Vamos orar, queridos. Quero que você feche seus olhos e esse é um tempo de você, Deus. É um tempo de você olhar para dentro de ti, olhar para a tua história, olhar para tudo, essas experiências de Josias, de Ezequias, de Neemias, de Atos 2,
A experiência de Nicodemos conversando com Jesus, a minha experiência que eu compartilhei com vocês, olhar para tudo isso, olhar para a tua vida e a tua história e saber como está a tua experiência, como que Jesus tem se relacionado com você, o que você experimentou até hoje. Você tem realmente essa vida do Espírito em você? Você já viveu esse despertamento da leitura da palavra, do desejo da comunhão, de ter vontade de estar em oração, em todos os encontros da igreja, e hoje perdeu isso e precisa renovar isso em você? Ou você nunca experimentou isso? Você sempre veio na igreja porque era a coisa certa a fazer, porque o pai e a mãe ensinaram que era assim, porque esse lugar é legal, porque é uma galera gente boa. Qual que é a tua história? O que você precisa para viver a história de Deus? Para ser o povo de Deus, ter Deus como teu Deus. Senhor Deus querido, que são os teus filhos, Pai, o teu povo, a tua igreja, clamando, orando, olhando para dentro de si, para os seus corações, para as suas vidas e procurando, Senhor, tudo que precisa de mudança. Eu peço que o Espírito Santo de Deus abre os olhos, abre os corações da mente, da vida e ajuda-nos a entenderem, Senhor, a tua vontade, os teus caminhos, a entenderem, Senhor, o que é o novo nascimento, o que é nascer da água e do Espírito, o que é a nova vida com o Senhor, o que é ser cheio do Espírito Santo. Ajuda-nos, Pai, a viver o sobrenatural. Eu quero viver mais também contigo, coisas novas e maravilhosas que eu ainda não experimentei. Eu preciso das mudanças ainda também em algumas áreas. Senhor, o Senhor conhece o meu coração, sabe do que eu preciso e sabe do que cada um aqui precisa, Senhor, para ir mais fundo. Para ir mais fundo no teu rio, no rio do Espírito, e ser conduzido e guiado por ti, para onde o Senhor deseja, Senhor. Troca os corações de pedra por corações de carne, escreva os nomes assim, Senhor, no livro da vida, Senhor, salva-nos. Leva pessoas a te conhecerem na intimidade, no amor, no poder, na fé. Leva-nos, Senhor, a esse lugar do arrependimento, de confissão de pecados, de abandono de pecados, e de uma busca constante por conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo, de um entendimento das coisas que não devem ter valor na nossa vida e do que realmente importa. Ajuda-nos nisso, Senhor. Abençoe a nossa amada igreja, a FIB, Senhor, com esse novo olhar, com esse Espírito Santo agindo nas suas vidas, com esse novo nascimento do Espírito e da água, para a vida nova que o Senhor tem preparado para todos nós. Ajuda-nos, Deus. Renova-nos, Senhor, aqueles que no passado experimentaram isso e de alguma forma entristeceram, apagaram o Espírito Santo dentro de si. Aviva, sopra, Senhor, novamente, que o Espírito Santo reacenda, fortaleça essa fé, Senhor, que esses irmãos meus que talvez hoje estão enfraquecidos, distantes do Senhor, possam ser renovados em Ti para a glória do Teu nome. Ajuda-nos, Senhor, é o que eu te peço, em nome de Jesus que eu oro, pelos méritos de Cristo, Senhor, alcançados naquela cruz, por nós e para nós, Senhor, que eu oro, te louvo e te engrandeço. Queridos, Deus abençoe.